Fala galera, beleza? Me chamo Renan, sou oficial de náutica e um dos criadores do aplicativo Cifer. Hoje a gente está dando início ao nosso projeto de podcast que se chama Cifer na Escuta. Fala pessoal, eu sou o Marcos, sou oficial de náutica também. Também sou um dos criadores do aplicativo Cifer. E hoje, como nosso primeiro episódio, a gente trouxe aqui a comandante Hildelene Bahia para começar esse nosso projeto e poder contar um pouco da história dela e incentivar as pessoas que querem entrar na Marinha Mercante. Comandante, um prazer recebê-la aqui conosco nesse primeiro episódio. Gostaria de saber um pouquinho como tudo começou, a história da senhora, de onde veio essa vontade de seguir a carreira no mar. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Galera, assistam depois o podcast. Eu me chamo Hildelene. Inicialmente, meu desejo não era ser mercante, confesso Sério? a vocês. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis. Eu entrei na faculdade na Universidade Federal do Pará, eu sou paraense. Moro há 25 anos no Rio de Janeiro. E meu sonho era ser, na realidade, bancária. É Eu mesmo? tinha um professor eu fazia nível técnico, eu fazia o curso de administração. Então, assim, eu era apaixonada pelo meu professor de matemática, que ele falava sobre a contabilidade. Nossa. Começava a falar, a fazer alguns cálculos, e assim, eu dizia assim mesmo, eu vou ser contadora e vou ser bancária. Meu sonho era trabalhar em banco. E no decorrer, consegui estar, com 17 anos, consegui entrar na Universidade Federal do Pará. E nisso surgiu a oportunidade para estagiar no banco. Só que eu não estagiava em agência, eu trabalhava na parte de contratos do banco interamericano com o governo do estado. E o interessante foi, eu era apaixonada pelo que eu fazia, mas aí surgiu através de um folder, e meu irmão chegou em casa, dizia assim mesmo, esse folder dizia: conheça o mundo, venha para a Marinha Mercante. Naquela época não Antigamente tinha. Eu lembro que tinha um slogan Tinha muito outdoor. Exatamente. Mas o irmão da senhora era de marinha, não? Meu irmão, eu vou te contar Só a entregou história. o folder. E aí, para atender o sonho do meu irmão, eu disse: olha, vamos fazer Marinha Mercante para a Marinha do Brasil, que ele achou que ia ser Marinha do Brasil, no concurso para a Marinha do Brasil, achou que o sonho dele ia ser militar, achando que entrando na Marinha Mercante, ele não conhecia também, porque em Belém a gente pouco conhecia sobre Marinha Mercante. Sim. Ele dizia: vou entrar no Ciaba e eu vou ser militar. Então, por incentivo a ele, eu disse: vamos fazer junto à prova? Eu disse: tá, vamos. Mas o meu foco, como era concurseira, era fazer o Tribunal Regional do Trabalho. E, por surpresa, Passou no concurso? eu passei no concurso, fui aprovada, mas não fui classificada. Caramba! E aí veio o grande dia da prova para a EFON. Eu já estava com 21 anos e te confesso que eu não foquei no conteúdo da prova, porque estava preocupada com o concurso do TRT. E, para minha surpresa, eu fiz a prova de matemática, a primeira eliminatória. Eu cheguei arrasada em casa. Eu disse: não passei na prova. E meu irmão disse: não, fui muito bem na prova. Eu disse: tá bom. Que bom que você passou. E aí, passando alguns dias, sai o resultado. Eu passo, ele fica. E ele ficou. Mentira. Acontece muito. Imagine, só olhar pra cara dele lá, triste. E eu vou pra segunda fase. E aí fiz a segunda fase, que eu acho que era inglês na época, português. Tinha, acho que química ou física, eu não lembro o certo. E o meu desespero foi o teste físico, né? Eu morava numa cidade, né, que tem Baía do Guajará. E era afogada e sedentária, né? Não, nada de correr, jamais. Que eu fazia faculdade à noite e durante o dia eu trabalhava na Caixa Econômica. De manhã eu trabalhava no escritório de contabilidade, à tarde ia para a Caixa e à noite ia para a faculdade, que era o sistema de crédito. Eu montava a minha grade curricular. Então, assim, não tinha tempo de fazer nenhum tipo de atividade física, confesso a vocês. E, para minha surpresa, quando eu vi que eu passei para fazer o teste físico, eu encontrei um professor de escola pública. Eu disse: professor, eu tenho uma novidade para falar com o senhor. Eu tenho uma prova de natação daqui a uns 15, 20 dias, mas eu não tenho dinheiro para te pagar e eu tenho que passar essa prova. Ele era meu professor de escola pública, na época que eu fiz administração. E ele disse: olha, e começou a reclamar, mas me ajudou.
E eu passei na prova no limite de tempo, Mas passou, afogada, passei no cachorrinho nadando lá que a Eu gente fiquei fala. afogado uns 3 anos. Tá? Cachorrinho. Como é que funciona. Fugindo do TAP. Agora, assim, a minha alegria foi... Eu não sabia que eu era atleta, gente. Eu passei na prova de natação, de corrida. Eu tirei primeiro lugar das mulheres e depois fui para a equipe de maneiro. atletismo. Caramba. Imagina. A senhora fez o que no atletismo? Eu era... É aquele que ficava mais tempo correndo? Eu não sei como, eu não lembro mais Sei. como é. Eu não lembro mais. Eu sei que... É. Eu, Era não, permanência. Eu não lembro o nome. Eu não Corre lembro. vários quilômetros, né? eu corria vários quilômetros. E assim... A fundo. Acho que era Era. fundo. Era algo Eu desse não tipo. lembro muito ao certo, não. Fundador. Só sei que assim, eu nunca tinha ninguém para competir comigo, porque eu era a única mulher fazendo parte do treinamento com os homens. Aí depois entraram as outras turmas e a gente começou a competir. Aham. Mas assim, eu não sabia desse meu lado de atleta. É, Tanto que descobri eu lá. passei meu período todo na escola, eu era atleta. Mas assim, e entrei por acaso na primeira turma de mulheres. Sim. Não existia mulheres oficiais, então o grande desafio na escola foi entrar num ambiente exclusivamente masculino. Então, a gente teve muitas dificuldades lá. Primeiro, fardamento. Foram todos... Era adaptação Tudo começou ainda. logo tudo esse começou processo, com a minha né? turma. Fardamento, alojamento. Inicialmente a gente morava lá no prédio Papa, entendeu? Depois foram construindo alojamento para as mulheres. Então começaram essa quebra de paradigma. Eu disse que a gente Sim. começou a construir uma carreira desde a época da escola. Aham. Entraram 12 mulheres, formaram 9 nessa primeira turma. Caramba. E a partir daí, lá tinha uma diferença naquela época, né? Que você fazia o embarque no primeiro ano. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia que eu queria ser náutica, porque eu gostava da área burocrática por causa do banco, entendeu? Ah, sim. Mas, Meio que já estava acostumado ali no. Exatamente. Na No época da papel. senhora era um pouco diferente, então. Por exemplo, você entrava na escola no primeiro ano, vocês já faziam algum embarque? A gente já fazia o primeiro ano, você já fazia pro primeiro pro segundo, você fazia a escolha de curso, se você queria ser náutico ou máquinas. Mas vocês faziam esse embarque no primeiro Já ano? fazia Já embarque meio- de um mês. Já testava. Então pra você ver já o que era. tinha esse contato inicial com o navio. Sim. E o mais interessante foi, nesse meu primeiro embarque, a gente tinha que embarcar de branco. E o meu navio que eu peguei, ele tava docado no Rio de Janeiro. Cara, quando nós chegamos no estaleiro, todo mundo eram 4 mulheres de branco no navio, todo o estaleiro parou assim. O que essas malucas estão fazendo aqui? E o mais interessante, assim, a gente vai cheio de sonhos, né? Sim. E quando no primeiro ano, quando eu cheguei a bordo, a primeira coisa que eu ouvi foi: vocês são malucas? Isso aqui não é para vocês, gente. E disseram assim mesmo, mulher bardo dá azar. Então, Sério? assim, aquilo poderia ter sido um fator de eu desistir. Sim, com certeza. Mas pelo contrário, eu acho que foi um fator motivador, Deu mais porque força. eu me identifiquei com aquilo, entendeu? Não, confesso a você, que se você dissesse mesmo, olha, você já tinha certeza que ia ser o comandante? Não. Inicialmente, todo mundo entra na Marinha Mercante, quando vai para a Marinha Mercante, era fazer um pé de meia. É. Então, o meu desejo era esse. Era montar o escritório de contabilidade através do dinheiro que eu ia receber Sim. da Marinha Mercante, entendeu? Entendi. Você imagina, de Coraci, subúrbio de Belém, para o mundo. Nem ninguém Verdade. imaginava. Que história, hein? Esse começo é difícil. Acho que todo mundo tem uma história, né, que... Difícil. Eu também não ter. pensava em ir para Marinha Mercante inicialmente, mas acabou que tu era- aqui estamos, né? Tu era de aeronáutica. Comandante, quais foram os primeiros desafios quando a senhora começou? A senhora embarcou, a senhora fez esse estágio no primeiro ano, né? E Isso. aí escolheu náutica, eram 3 anos na época da senhora também, de escola ou Eram 3 anos de escola e 1 de praticagem. um de praticagem? A Isso. senhora ficou quanto tempo a bordo ali Só na que- praticagem? Só que lá tinha diferença, né? Você embarcava no primeiro para o segundo ano 1 mês. No terceiro ano você embarcava 6 meses. E depois da formatura você embarcava mais 6 meses. Ah, Então, era assim, dividido, né? Era diferente, dividido. Você tinha o PRIM e o PREST. Então, assim, normalmente você tinha que fazer 2 trabalhos para depois. Então, eu acho que era melhor, porque você tinha um contato inicial já com a Sim, embarcação. Porque quando fica para o final, eu acho que assim, você tem às vezes choque. um choque, ou então aquela dificuldade de tentar entender. Porque Não, e tem muita gente que depois, hoje em dia pelo menos, não sei como é que tá, mas pelo menos na nossa época, né? O pessoal estuda os 3 anos, quando vai embarcar, vê que não é aquilo que ele queria. Exatamente. E aí você ficou 3 anos ali na 3 escola e descobre que não quer. Pois é, então assim, no primeiro ano eu já tive um contato com o navio de carga clara,
No terceiro ano, já foi para o navio também de carga clara. E no quarto, no final, depois da formatura, eu já fui para o navio de carga escura. Então, e nesse navio eu fiquei de praticante até imediato, nesse mesmo navio. Pô, fiquei em bacana. torno de 7 anos nesse navio. Poxa, legal. Então, assim, parece era uma família, entendeu? Sim, sim. Era uma A família. gente faz uma família, a segunda família, né? Sim. A bordo. Então, verdade. assim, e foi bem legal. Eu acho que foi um dos melhores períodos que eu tive. E, assim, devagar, Vladimir, você já vai construindo o que você quer ser no futuro como gestor de bordo, entendeu? Você vai devagar, você vai crescendo profissionalmente, mas você acha que nunca está preparado. Isso verdade. é interessante, entendeu? Na época da senhora, o offshore ele não era forte igual hoje em dia, né? No início, eu formei em 2000, né? Eu acho que em 2005 já começou aquele boom. Tanto que na minha turma, poucos estão em navio. A maioria foi para a área de offshore, que teve aquele boom. Mas, assim, eu me identifiquei tanto com aquela embarcação que eu fiquei, assim, 7 anos e eu não senti passar esse tempo. E olha que naquela época eu ficava 8 meses embarcado. Era comum ficar 8. Então, fazia uma travessia, assim, de 45. Eu levei um navio para Singapura, para ser transformado em plataforma, eu acho que eu levei 45 dias de travessia, gente. Nossa. Com mau tempo, no navio parece que nunca chegava, e assim, você não sentia passar, entendeu? Mas é porque eu gostava de estar lá. Gostava Eu gostava daquela vida assim, cada navegação, cada período de embarque era um desafio, entendeu? Fazer uma navegação... Sempre uma coisa diferente, né? Uma navegação no Rio Amazonas. Eu passei pelos Estreitos de Magalhães 7 vezes, era um outro tipo de navegação. E você ir para aquela área de separação de tráfego, quando vai para Singapura. Então, era um desafio. Era muito legal, motivador. Cada embarque era um desafio diferente. Sim. Essa parte da navegação em si, quando veio o offshore, não é que se perdeu, mas é uma área totalmente diferente, Sim. né? A gente é uma área muito operacional. E a nossa geração, assim, já focou mais no offshore. Acho que a maior parte da minha turma, talvez do Renan também, o pessoal foi tudo para offshore. Já foi para offshore. Poucos foram para navio de container ou navio tanque, é bem diferente mesmo. Mas acho que até por oportunidade mesmo, eu lembro que meus veteranos ainda tiveram possibilidade de praticar em longo curso. Mas já quando eu formei na minha época, já não teve mais longo curso. Era pouca vaga. Porque os navios, teve um momento que eles ficaram, pelo menos na minha empresa, eles ficaram muito retidos na própria... Ficaram muito focados na cabotagem. Sim. Hoje a gente tem navio indo para a Turquia, para os Estados Unidos, China, Singapura, entendeu? Tem navio indo para o Havaí, entendeu? Caramba. Levando carga. Então, assim, hoje expandiu, porque os navios ficaram mais novos, então, assim, atende os requisitos do SAIR, essas coisas. Antigamente, não. Os navios já estavam com uma idade bem próxima já de ir para o porte, então, assim, já não atendiam as normas e regulamentos internacionais para ir para fora, entendeu? Uhum. Então, provavelmente, se fizesse uma inspeção, eles iam ser rejeitados, entendeu? Então, assim, hoje, grande parte já está indo muito para o longo curso. Então, eu acho muito legal isso, você ter uma marinha mercante forte na cabotagem, principalmente no longo curso, entendeu? Essa área do longo curso, igual a senhora está comentando, a área longo curso e cabotagem, teve um tempo que ficou, acho que um pouco enfraquecida, né? Hoje em dia, tem bastante vaga? Como é que tá? Assim, como a senhora enxerga? Tem bastante vaga para os oficiais que estão vindo para... Está muito aquecido o mercado, né? E principalmente se realmente concretizar esse escoamento lá na margem equatorial, então, lá em cima, então, acho que tende a crescer muito. Vai aumentar mais. Vai aumentar muito, mas assim, hoje a demanda de construção tanto de barcos como navios também, entendeu? Então, a tendência a gente realmente... hoje tem essa necessidade de oficiais no mercado de trabalho. Sim. Então, eu acho que é um momento muito favorável para a maré mercante, tá? Então, que assim permaneça. Eu acho que a questão... A gente tá no a questão da oferta ela é muito menor do que essa procura, né? Então, há um grande... você pode dizer uma grande expectativa das pessoas assim na contratação dessa mão de obra. Então, ela é puxada praticamente a laço, né? Então, e você tem um leque de opções lá de escolher. Eu quero ir para longo curso, cabotagem, quero ir para a área de offshore. Então, isso é bem legal. E que continue assim, né? A gente que cresça. Com certeza. Que cresça mais ainda. Comandante, nessa trajetória da senhora até aqui, o que mais marcou assim a carreira da senhora? Tem algum momento específico que...
Devam ter vários, né? Sim, vai. a gente tem vários, né? Mas um que eu lembro muito, achei muito interessante foi assim, quando eu fui promovida a comandante, eu achava assim, eu sou recém-promovida, vou fazer o Rio de Janeiro, São Sebastião, vou fazer o Rio de Os Janeiro, mais tranquilos. Salvador, no máximo. Não, minha primeira viagem como comandante foi Rio de Janeiro, Manaus. Assim, poucos comandantes eu vi que aconteceu isso, sabe? Então é interessante quando eu assumi como comandante, eu ficava assim, cara, para quem que eu vou pedir para uma ajuda? Porque eu digo que o comandante ele é uma pessoa muito solitária, porque todos vêm em busca do comandante para em busca de uma solução, de uma tomada de Se tem decisão. problema, vai no comandante que ele Então, resolve. quando eu era imediato, eu estava numa situação muito confortável. Dizia, comandante, tá pegando, entendeu? E aí, agora, na função de comandante, todo mundo te olhava assim e ficava te observando assim mesmo. Comandante, comandante. Aí a minha primeira viagem foi Rio-Manaus, eu te confesso. Quando eu passei pela Barra Norte, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu fiquei aquela navegação toda, até Fazendinha, Embarque do Prático, praticamente não passa disso. É mesmo? Porque a minha preocupação era, cara, tem que dar certo, porque assim, eu sabia que todos os olhos estavam voltados para aquele segmento lá, para a primeira mulher como comandante da Marinha Mercante. Então eu tinha que fazer com que desse certo. E se imagina se desse algum problema, eu ficava assim, meu Deus, todo mundo vai ficar em cima de mim, você não tem condição, não tem capacidade, e assim. E o legal, eu vi que realmente eu fui por meritocracia, sabe? Claro que eu percebi que muitas pessoas achavam que era até. Ah, foi marketing, entendeu? Marketing, mas assim, esse marketing agora já vai se fazer. Como comandante, eu fui promovida em 2009. Então, e já, a minha turma está fazendo 25 anos já de formada. 25 anos, é tempo. Então, Já tem. É bastante tempo. Me formei em 2011, eu já era capitã de longo curso. Então, 2009, cabotagem. 2011 eu tava na escola. 2011 eu já era longo curso, ainda tinha saldo suficiente, entendeu? Então, foi bem legal. Eu acho que esse primeiro dia como comandante foi muito interessante, assim. E o diferencial na época foi, a minha tripulação, na época, eu conhecia 2 ou 3 pessoas. Os demais eu teve que conquistá-los. Dizer, olha, eu estou aqui para somar com vocês. Porque o navio é uma empresa, ele tem que ter uma hierarquia, tem que dar lucro, né? Você, como gestor, além da parte técnica, você também tem que ser um excelente gestor para que tudo funcione. Então, para isso, você tem que ter uma tripulação motivada. Mas se você não consegue motivá-los, cara, é muito complicado. Então, eu cheguei lá e disse, ó, eu sei que todo dia a gente tinha uma matéria lá para fazer em relação a um trabalho que a gente, pelo fato de ser a primeira viagem como comandante, a gente tinha era uma espécie de um jornal diário, um diário de bordo, mas além do mais eu consegui conquistar, eu digo que foi o melhor período que eu tive como comandante foi naquela embarcação, era uma embarcação tinha mais idade, mas ao mesmo tempo eu tinha uma tripulação muito fechadinha. E ter uma tripulação essencial. fechada faz toda a Porque diferença. o sucesso né? de um comandante é ter essa tripulação Com fechada. certeza. Só ele não consegue. Eu disse que são as amarras, né? Então elas têm que estar sempre Apesar unidas, dele ser o comandante, mas depende da tripulação. Todos, entendeu? Verdade. Comandante, como é que era o ambiente de bordo nesses primeiros embarques que a senhora fez? Como estagiária, como praticante, eram bem difíceis, entendeu? Você chegava no local, era muito engraçado. Eles começavam a conversar, quando chegavam as meninas, eles saíam, todo mundo saía, eles deixavam sozinho no salão, ficava assim, meu Deus do céu, sentia um estranho lá dentro, né? Como se atrapalhasse um pouco a rotina de bordo. E também, assim, eu via que ele se controlava na hora de palavras de baixo calão, entendeu? Às vezes você via as pessoas se escondendo para não ter muito contato, mas assim, é um dia de cada vez, né? Sim. Então foi conquistando, mostrando para eles que você não era filha, você era uma profissional que estava em busca também desse mercado de trabalho que até então era exclusivamente masculino. Mas assim, a partir do momento... E você foi também conquistando alguns fãs. Eu tinha um contramestre que ele já faleceu, ele dizia assim, o dia que eu fui à Imediata, ele dizia, olha, Imediato, eu sei que para você tá bem difícil, porque é uma responsabilidade muito grande, mas pode contar comigo. E assim, eu nunca esqueço da palavra dele. Eu disse, olha, a senhora pode contar comigo que a gente vai tirar isso de letra. Então,
foram pessoas, foram anjos que foram aparecendo ao longo da minha carreira que Esse foram muito apoio importantes. tem pessoas que marcam, né, na nossa carreira, esse apoio Sim. é importante, porque Sim. sem ajuda a gente É. não chega. A gente não chega. Precisa de pessoas para te ajudar. Tive muita ajuda também de marinheiro, Todo mundo, cozinheiro, né? enfim, É independente importante. Porque da a função. gente sai de uma situação, né? Até então, você tá com as pessoas que você mais ama próximo, teus pais, namorados, amigos, e de repente você vai para um ambiente que, assim, você vai começando a conhecer aquelas pessoas, Sim. e ao mesmo tempo é o teu ambiente de trabalho. Então, Sim. você precisa realmente ter um ambiente saudável, né? Um ambiente que te faça motivador para você ficar aquele período lá embarcado. A senhora tocou no assunto que justamente uma pergunta que eu ia fazer para a senhora. Como foi desde o início para conciliar essa vida embarcada com a vida de terra? Que a gente sabe que é difícil. Foi difícil, assim, eu tive que tardar algumas coisas, né? A questão da maternidade mesmo. Na minha época, assim, eu me cobrava muito para que... Porque eu percebia que existia uma cobrança muito grande pelo fato, e eu tinha um peso muito grande nas minhas costas. Sim. Assim, eu me preocupava muitas das vezes com a questão, além de dar certo, mas no planejamento familiar. Então, eu dizia assim mesmo, não, eu não posso engravidar agora porque eu tinha medo que as pessoas falassem, tá vendo? Só foi a comandante e já engravidou. Então, eu tinha essa cobrança. Tanto que depois eu comecei até fazer... Eu fiz terapia depois, porque eu via que assim, aquele excesso de cobrança, até muitas das vezes eu acho que extrapolava um pouco. E eu via assim, que não havia necessidade, mas assim, era tanto a preocupação com que desse certo, que você deixava de sair muitas das vezes, preocupava até com as roupas que você estava fora do teu ambiente de trabalho, para que as pessoas não falassem, né? E depois eu vi que hoje é tão comum que tinha algumas coisas, algumas neuras que eu tinha que não era desnecessário. Mas assim, hoje eu vejo assim, é planejar e você deixar viver um dia de cada vez, entendeu? Não tem por que você ficar com esse desespero. Hoje, minha maior felicidade é minha filha, né? Eu estava na fila da adoção, então assim, eu ficava preocupada, ai meu Deus, porque eu sempre quis ser mãe, entendeu? E existe a diferença de ter uma filha, de ser mãe, mas eu sempre quis ser mãe. E chegou no momento certo. Então, assim, eu acho que é você estabelecer metas na tua vida. Manter o foco também, porque ao longo da minha carreira eu recebi alguns nãos. Isso aqui não é para você, sai daqui. Então, assim, é importante a gente saber que, cara, na vida tem esses altos e baixos, mas você saber entender, assim, qual o foco que você quer seguir, onde você quer chegar, tá? Quais são os meus medos? E estabelecer assim, quero ir até isso aqui. Se dissesse assim mesmo, há 20 anos, 5 anos atrás, se dissesse assim mesmo, você ia ser comandante, ia se considerava ser a primeira comandante? Jamais na minha cabeça, jamais. Da minha turma, eu via pessoas que eram potenciais mesmo, que eu dizia assim mesmo, nossa, essa vai ser a primeira comandante, vai dizer que eu ia ser... Nem imaginava, porque o meu foco naquela época era outro, era realmente conquistar um bom salário, um pezinho de meia e depois parar, entendeu? E hoje, assim, você dizer assim mesmo, você faria tudo de novo? Sim. Faria. Porque valeu a pena, entendeu? Quando você vê esse quantitativo de mulheres na escola, nas empresas, você vê assim mesmo, cara, você contribuiu um pouquinho para que elas estivessem onde estão hoje, entendeu? A senhora foi o início dessa mudança. Sim, né? você plantou uma sementinha, entendeu? Bom, E com todas essas histórias que a senhora contou, do contramestre ajudando a senhora, teve algum momento que a senhora já pensou em desistir? Eu acho que no momento que eu tive essa questão da questão de ser mãe, que você fica naquele problema lá, para, entendeu? Mas assim, e também depende muito da família, desse grupo de apoio da família. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem 2 filhos e até hoje ela embarca. Ela tem a família dela e o marido dela também é comandante. Os 2 são comandantes. E ela tem esse grupo de apoio legal. Mas no meu caso, minha família toda é de Belém, entendeu? Aí você ficava assim, cara, eu também trabalho no Rio. Como é que eu vou para Belém, entendeu? Então assim, mas foi esse momento só. Daquele momento de dizer assim, será que
aonde eu vou chegar daqui para frente. Então, e o que as pessoas vão falar também? Eu me perguntava, eu disse, mas, gente, eu não sou capitão de longo curso, por que eu estou preocupada ainda? Mas eu ficava preocupada, entendeu? Mas isso é meu mesmo, entendeu? E outras pessoas falaram assim, nossa, você está no auge da tua carreira e você vai parar, você ainda é muito jovem, não quer ficar mais um pouco. Eu disse, mas, gente, eu posso contribuir de outra forma. E hoje eu acho que eu me encontrei, tá? Recentemente eu criei um grupo de mulheres aquaviárias, assim, eu percebi que havia essa necessidade de ter esse grupo de apoio, entendeu? E eu fiquei pensando, gente, eu tenho um network muito grande, eu recebo muitas informações, propostas de empregos, e por que eu não compartilhar com essas pessoas? Começaram 3, 4 pessoas, começou eu e uma amiga minha, depois vieram mais 2, e hoje a gente já tem quase 880 mulheres, nossa, entendeu? Então, legal que você recebe depoimentos, você recebe agradecimentos, isso é muito legal. Isso é gratificante demais. Muito. Isso que a senhora está falando, eu acho que é importante não só para a senhora criou esse grupo de aquaviárias, mas, por exemplo, eu sou da turma de 2014. Na minha época, eu entrei para a aeronáutica em 2010. Eu não tinha informação de EFON direito, o que era a EFON, Marinha Mercante. Até hoje em dia, se você conversa com alguns amigos aqui de fora, você fala, eu sou oficial da Marinha Mercante. O pessoal acha que é a Marinha do Brasil. O pessoal acha que é a mesma coisa, é tudo Marinha. Então, essa informação, eu acho legal a gente divulgar, passar para as pessoas, para os jovens, né, que querem entrar na Marinha Mercante. Eu acho legal a gente disseminar essa informação para incentivar, né? Sim, eu participo de um projeto da FEMAR chamado Mar de Escolhas, e que você tem um calendário anual de escola que se cadastram, de escola pública e particular, com jovens de idade para fazer o ensino médio. E a gente vai nas escolas para falar sobre... Eles falam, um grupo fala sobre Marinha do Brasil e eu falo sobre Marinha Mercante. Então, praticamente a cada 2 vezes por mês, eu estou indo nas escolas. Então, eu já viajei, eu já fui quase vários bairros no Rio de Janeiro para falar sobre Marinha Mercante. Explicar. E o legal é assim, a gente fala sobre a carreira do oficial mercante e você recebe esse feedback deles. Alguns até falaram, olha, meu filho já entrou na escola, a Siena vai na formatura, tem um que foi para aprendiz de marinheiro, que na realidade a sargento falou sobre, eles foram ele passou na prova. E é muito legal você colher, e o carinho que eles te recebem na escola, porque a gente não sabe realmente diferenciar o que é a carreira de um oficial da Marinha Mercante e um da Marinha do Brasil, entendeu? Então isso vale muito a pena. Como a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Eu queria perguntar como era na época da senhora, porque na nossa época ainda é meio estranho, então eu queria saber como é que era com vocês. A gente criou o Cifé justamente porque é um aplicativo para controlar a certificação de tripulantes, né, de pessoas do meio marítimo. Como que o pessoal controlava os certificados na época da senhora? Como é que era isso? Era bagunçado? Era na pasta, no papel? O primeiro piloto tinha que ir. Quem dera o se piloto tivesse sofre, o piloto sofre, que a gente sabe. Quem né? dera, era manualmente, olha, e assim, era um HH muito... que assim, você fazia tudo em planilhados. E se tivesse um erro, muitas das vezes, porque de lá dessa planilha você enviava essas informações para a capitania, muitas das vezes para a Anvisa. E esse controle de certificado de tripulação, de tripulação, ASO, certificados, era muito difícil, porque assim, muitas das vezes... Por falta de atenção, até, muitas das vezes, em cima da hora você avisava o tripulante que estava vencendo o certificado. Se você tivesse um sistema que te desse esses alarmes, entendeu? Que ajudaria muito a função do oficial. Porque naquela época o oficial tirava a quarto de serviço, controlava a documentação, que mais? A operação, e era tudo manualmente. Tá? Era assim... Você imagina, você termina uma manobra, cansado, vai fazer a documentação, e muitas das vezes, aí vem uma inspeção. Cadê a listagem com a documentação tripulante? E você tem tudo isso na mão. Nossa, isso é uma maravilha, entendeu? Nessa época era assim, hoje em dia ainda muita coisa a gente Hoje em vê dia, dessa muitas forma, empresas empresas que a gente passou. Mas a tecnologia tá vindo aí, né? Tá aí, tá aí, chegou pra isso. Tá chegando. Comandante, voltando um pouquinho na parte das mulheres e as meninas que estão tentando entender um pouco esse meio, o que a senhora diria para elas que sonham em seguir essa carreira embarcada? Eu acho que não desistir dos seus sonhos, eu acho que é muito importante. Continuar estudando, tá? Muitas das vezes se posicionando em algumas situações que é muito...
Porque eu digo assim, o não você vai ouvir ao longo da tua carreira, mas é sempre em busca desse sim, tá? E manter foco, sempre. Eu acho que é fundamental você não desistir. Porque eu digo que o mar nem sempre é aquele mar de almirante. Ele tem as tempestades, entendeu? Mas no final, você sempre chega àquele porto de destino. Então é continuar persistindo sempre. Eu digo que a vida, a gente tem as nossas escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Então, é se preparar para isso. A carreira da Marinha Mercante, ela não é fácil. Mas, assim, dizer hoje, eu digo assim, foi difícil? Foi. Mas Se também foi arrependeu? muito gratificante. Não, Valeu a pena. não. Como a senhora falou, faria tudo de novo. Acho que ninguém chegou aqui sem ter caído, né? Pelo menos uma vez. Não. Acho que a gente tem que aprender a se levantar, enfrentar Sim, o desafio. a vida, né? E Sim, seguir é a em frente, vida. né? Em qualquer carreira, em qualquer lugar que você for trabalhar, você vai ter essas dificuldades. Com Não é certeza. só na Marinha Mercante. Agora, sim, a Marinha Mercante tem um diferencial, né? Às vezes o tempo de embarque, muitas das vezes, hoje, você já tem até internet, né, a bordo. Sim. Na minha época, eu Na posso época não dizer, a comunicação era caótica, entendeu? Eu acho que a Telefone. maior dificuldade que eu tive foi a questão do confinamento e a comunicação. Era muito deficiente. Hoje você vai para a China, você vai falando no WhatsApp o tempo todo com tua família, você tem acesso à comunicação o tempo todo com teus familiares. Antigamente, Vocês se isolavam do mundo, muito. realmente. Você ficava na torcida que chegasse no outro porto para ficar lendo jornais já vencidos, já antigos. Caramba. Já, entendeu? Era bem difícil. Outra época. É. Prefiro a nossa. Deixa eu dizer agora. Não, hoje Que é eu melhor. não consigo me ver mais sem WhatsApp, sem celular. Entendeu? Comando, seguinte. Teve alguma situação assim especial que a senhora visou a bordo? Algum incêndio, algum perrengue brabo que a senhora passou? Eu acho que o mais difícil, assim, eu já tive alguns problemas, assim, em relação à operação, muitas das vezes. Eu tive um momento que o bombeador disse assim mesmo, olha, os tanques estão secos. E aí vai fazer a medição, tinha resíduo de tanque. E aí era uma carga aquecida, então, assim, você teve que se virar nos 30 para poder tirar aquele produto, mas o mais difícil é quando tem alguém doente a bordo. A gente teve Doença, né? um técnico que ele terminou de fazer a troca do revestimento de uma rede de vapor, e depois ele foi para o camarote. Nisso que ele foi para o camarote, estava aguardando a passagem aérea, foi uma mala dele, a gente começou a fazer um SOPEP anual. Estava em Manaus, e nesse SOPEP a gente ia fazer o resgate acidentado. E eu disse para eles, olha, vamos para o camarote que a gente vai começar um treinamento aqui, depois, assim que chegar o localizador da tua passagem, eu te libero. E na hora, ele desmaiou no camarote, ele começou a ter convulsão, né? E depois nós fomos detectando que tem um lado dele que estava paralisado. A enfermeira de imediato levou ele, um exercício, era um simulado, se tornou real. E levamos ele para a enfermaria, ele foi para o oxigênio, e nisso eu fazendo contato com o terminal lá em Manaus para poder pedir uma ambulância. Só que Manaus tem uma particularidade, você tem que descer pela escada, depois pegar uma lancha para depois chegar no pier para poder tirar essa pessoa. Então era uma pessoa bem pesadinha, mas a gente conseguiu. O médico falou, pelo pronto atendimento da tripulação, ele não veio a óbito. Ele teve um AVC hemorrágico. Hoje tem as sequelas, de vez em quando a enfermeira que prestou todo o socorro, ela fala com a filha dele, então, assim, ele teve as sequelas, mas ele tá bem. Então, ficou assim, vivo, né? Na hora, você não pensa em nada, só pensa em retirar aquela pessoa, e depois a ficha cai. Quando acaba tudo aquilo, vai entendendo aí o que você vai aconteceu. entendendo a situação, mas graças a Deus, acho que foi a situação mais crítica que eu tive, e foi bem difícil, porque você quer salvar aquela pessoa de alguma forma, retirá-la de bordo para que ela vá para o hospital. E a gente conseguiu. É engraçado, mas a gente faz diversos treinamentos a bordo, né? E durante o treinamento tá todo mundo descontraído, rindo, brincando. Ninguém acha que vai acontecer. Ninguém acha. Só que quando vira real, a chave muda demais, é diferente. Né? Cada pessoa tem um tipo de reação, muitas das vezes. Eu, na hora, não conseguia nem... Parece que eu estava vivendo um filme naquela situação, não conseguia nem raciocinar direito. Meu objetivo era tirá-lo de bordo.
Mas depois a ficha cai. Cara, quando tu vai pro camarote, você diz, meu Deus, aí pronto, você desaba, né? Aham. Mas naquele momento, você esquece, você só quer salvar aquela pessoa. Quando você tem uma vida em risco ali, é totalmente Não, diferente. é muito diferente. Uma vez a gente teve treinamento, a gente faz toda hora, mas Sim. treinamento de incêndio, tá todo mundo tranquilo, sabe que não tá... É só um treinamento. É só um treinamento e ninguém vai morrer. Até Agora, então, né? quando a gente teve um incêndio a bordo, aí não. É difícil. Aí você vê pessoas que estavam tranquilas tendo uma reação totalmente diferente, já não fica muito Às tranquilo. vezes nem sabe a sua atribuição mais, não né? sabe o que faz. E aí você tem que tomar realmente à frente e dizer, olha, acorda que a gente tem que sair dessa Vambora, situação, verdade. entendeu? É isso aí. Comandante, assim, com todas essas histórias, teve algum perrengue que hoje para a senhora se tornou alguma coisa engraçada que a senhora leva, assim, dessas histórias? Lógico, não a de doença, mas de Tem parte Sempre engraçada. tem, Eu, né? eu tinha um marinheiro, ele também já se foi. Foi ano passado, eu acho. E, assim, em terra, ele era uma figura, cara. E a gente fazia muita viagem, Rio de Janeiro, Manaus, a gente ia para Porto La Cruz, para Venezuela, Maracaibo. Então, assim, quando eu chegava no porto, no retorno ao Brasil, cara, ele trocava as notas de dólar dele tudo por $1. E colocava uma mala cheia de notas de $1. Cara, ele se vestia igual aqueles fazendeiros, colocava aquele chapéu, aquela roupa. Aí teve um dia que eu saí com o comandante, a gente estava lá, acho que em Barcarena. Nós fomos para terra, estávamos voltando de terra, e a mulher disse assim mesmo. Ele disse, a senhora está precisando de alguma coisa? O comandante estava vindo com ele. Ela disse, não, eu estou esperando o comandante sair. Cara, quando ela disse, mas o comandante sair? Ela disse, o comandante está saindo agora. Cara, quando foi ver, era um marinheiro. Ele olhou pra cara do marinheiro e assim, não acredito que você tá fazendo isso. Todo mundo na cidade achava que esse marinheiro era o comandante. Porque ele chegava nos bares e nos locais que ele ia, cara, com a mala cheia de dinheiro, a mulher dizia, achava que... Ele não sabia diferenciar o dólar lá, que era nota de 1, ela achava que era de 100. Cara, mas assim, depois ele levou o esporro do comandante, mas na hora, o comandante ficou sem reação. Então você é o comandante. Caraca, gente. Sempre tem umas figuras. Mas tinha uns marinheiros lá muito engraçados. Tinha um que ele começou a pescar, eles gostavam de pescar, nisso o anzol pegou na boca dele aqui, e o pessoal querendo soltar e ele gritando. Gente do céu. Mas era muito engraçado. Na época da senhora ainda pescar assim, na época era né? normal. Hoje não. Não, hoje em dia já O pessoal não... jogava futebol, tinha piscina, fazia churrasco, então era bem diferente. Hoje em dia já Tinha não o pode batismo, né? Hoje ainda tem, nosso navio ainda faz o batismo lá, quando você passa pela linha do Equador, aí coloca lá, em Netuno. Então era bem mais. Eu legal. passei por isso. Não? Eu passei, mas não tive batismo. Você tem uma situação batismo, cara. A gente comia sal lá, você ajoelha, vem lá o rei Netuno lá e vem te batizar, cara. Você tem um nome lá, tem até o certificado do nome, eu acho que era boto cor-de-rosa, alguma coisa assim. Aí você passa por um ritual. Te jogam óleo, café, óleo. Era bem engraçado na época. Minha formação no offshore. Era. Não tive isso daí, não. Mas a gente tinha campeonato de totó, de futebol também. Cara, é muito, muito bom, muito bom. Hoje em dia tem um ping-pongzinho, né? Ping-pong. Pelo menos. Às vezes tem um videogame. Videogame hoje Comandante, sendo a primeira mulher comandante da Marinha Mercante Brasileira, o que a senhora dá de conselho assim, para os jovens? Né? A senhora falou, né, não desistir, mas teria algo a acrescentar, além disso tudo aqui que a gente já comentou? Que a senhora é um exemplo, né? Que fique claro que a senhora é um ícone da Marinha Mercante Brasileira, como a primeira comandante da Marinha Mercante Brasileira. Então, nada mais que isso. Só isso, besteira, né? Besteira. Então, assim, quem vê a senhora, né, vai se espelhar. A senhora é um exemplo. Então,
Para O as que a mulheres senhora mais deixa de ainda. mensagem até para, né, as mulheres, mas de um modo geral também? Eu acho que é viver cada etapa, você, como segundo piloto, como primeiro, como praticante, Como entendeu? praticante, época boa. Acho que a praticante é uma das fases muito importantes, sabe? Porque é um momento de aprendizado. Sim. Então lá você não tem essas responsabilidades, essas cobranças. Lá você tem você tem que aprender, entendeu? E coisas simples que às vezes a gente não dá valor. Por exemplo, eu tinha muito hábito de olhar o mestre lá largando a marra, dizendo, ó, tá a 9 horas, a 12 horas. Eu ficava assim, cara, que isso? Aí eu ia lá com o mestre para tentar entender. Porque cada etapa que você vai vivendo lá e observando seus gestores, porque a partir daí você vai construindo como que você quer ser gestor no futuro. Olha, eu vou ser comandante dessa forma. Esse comandante aqui, ele age dessa forma, eu não gosto muito. Esse Vou aqui fazer do... eu vou fazer. E você vai construindo de como você quer ser um comandante, Sim. entendeu? Porque é importante você aprender de tudo. Aprender como 2ON, como 1, como imediato, porque você vai ser tomador de decisão. E sair ficar sempre fora daquela caixinha, entendeu? Ah, eu sou náutica, eu só vou ver o passadiço, vou ver só a parte de náutica. Vai lá na máquina, tá? Vai acompanhar a rotina lá. Porque no momento que o chefe chegar, te pedir, comandante, eu estou precisando por causa desse serviço aqui, você já vai saber, Vai entender. já vai entender. Ah, vou precisar fazer descarbonização aqui, o que é isso? Entendeu? Vou ter que abrir um painel aqui. Então, assim, é importante você saber. Então, aproveita cada etapa que você está como profissional a bordo, entender, conhecer, porque no momento, e ler manuais, ler Bastante. procedimentos, Tem entendeu? bastante. A língua inglesa ela é muito importante, entendeu? Isso é importante Porque deixar. você vai ser tomador de decisão. Mas como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei nem o que ele está falando, muitas das vezes? Quando o mestre está dizendo, olha, a marra está 11 horas. O que é isso? Entendeu? 11 horas. Então, é importante você aproveitar. Então, e como praticante, você pode ter essa opção também de estagiar uma parte na offshore, outra parte navio, ou depois optar por plataforma, mas é importante você aproveitar as etapas. Ou então, estou no navio, vou fazer uma navegação de cabotagem, depois eu vou fazer um longo curso, porque tudo isso é um aprendizado. São coisas que talvez você nem faça depois. Mas pelo menos Mas já aprendeu. aprendeu, É verdade. entendeu? Isso é importante. Eu tive essa oportunidade, eu ainda consegui praticar 6 meses em cabotagem, então subi o Rio Amazonas. Aí depois as outras 6 meses eu fiz em offshore. Optei por offshore, mas tive essa oportunidade de aprender, né? Navio. Você tem uma ideia, eu nunca passei pelo Canal do Panamá, mas eu naveguei lá pelo Estreito de Malaca, né? Passei também pelo canal no Estreito de Magalhães. E então, assim, foram experiências incríveis que eu tive, Imagina. entendeu? E não foram fáceis, por exemplo, navegar lá no Pacífico. O pessoal diz, acho que é muito difícil quando você entra no estreito lá, você vê aquele paredão, então assim, mas é muito bom. Então aproveitar a cada etapa que você está vivendo aí como oficial e tirar o máximo de conhecimento para que depois você seja tomador de decisão. Uma coisa importante que a senhora falou e eu vejo muito assim, a gente é um apanhado de tudo aquilo que a gente foi aprendendo nesse processo. Então, eu tive bons exemplos, tive exemplos não tão bons, mas esses não muito bons, você olha e fala, eu não quero ser assim. Mas ele tem um lado bom lá. Tem, você a gente aprende. tem que tirar a parte positiva. De qualquer forma, você aprende. Na praticagem, eu tive que aprender. A gente embarcou junto, eu era praticante dele, inclusive. Então, tive que estudar muito, aprender muito, mas hoje eu vejo que muitas coisas, não vou fazer isso, eu não quero seguir essa linha, né? Você vai construindo o teu modelo de gestão. Isso é muito importante. Exatamente. Comandante, foi um enorme prazer pra gente receber a senhora aqui. Que honra! A honra foi nossa. A honra foi nossa. Somos formados aí na mesma escola, né? Então a gente conhece, sabe como é que funciona. E é legal a gente trazer isso para a nova geração, né? Para quem tá querendo começar. Tem que entender. Então, assim, foi um prazer enorme pra gente. Espero encontrar a senhora novamente em outras oportunidades, tá? E é isso, foi o nosso primeiro episódio, né, Renan? Isso aí, nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Antes de finalizar, comandante, gostaria de deixar alguma mensagem. Parabenizo vocês pelo primeiro podcast. Muito Obrigado. sucesso aí.
tá? Assim, parabéns pela iniciativa também. É muito legal vocês compartilharem também essas informações com os outros futuros marítimos que tá em busca de mercado de trabalho. Então, parabéns mesmo, tá? Muito sucesso e que honra estar aqui. Não, Obrigado, Renato. Nossa. Muito obrigado, comandante.